dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos falando aqui diretamente do estúdio do Pode Crer e hoje nós vamos tratar de um assunto diferente. Vou passar a voz para a Matilda, que é minha companheira de estúdio, e ela irá introduzir nosso convidado de hoje. Oi, gente. Hoje a gente trouxe aqui um convidado muito especial, chamado Louis Blanc, uma pessoa primordial para a Primavera dos Povos de 1848, que foi um evento que marcou bastante a história da Europa. Gente, eu sou Louis Blanc, um socialista e jornalista francês que viveu intensamente esses eventos. E para complementar essa nossa tarde, a gente trouxe uma parceria mais especial ainda da Lucy Uniformes, que nos proporcionam uniformes de altíssima qualidade. E para vocês conseguirem acessar e adquirirem os uniformes e as roupas que vocês desejam, vão no Instagram do Pode Crer, e que lá nos stories vai ter tudo certinho para vocês conseguirem acessar o site. É isso aí, acessem, rapaziada. Bom, Luiz, eu particularmente, que sou um grande amante de história, sempre acompanhei muito sua história, você sendo das peças mais importantes durante a Primavera dos Povos, eu queria vir com algumas perguntas para você, se sentir incomodado com alguma em algum momento, você fala com a gente, Sim. pode ser? Bom, Pode ser. eu anotei algumas perguntinhas aqui para introduzir o assunto. Sim. Primeiramente eu gostaria de iniciar com... Bom, essa pergunta é especial, né? Eu deixei anotadinha aqui. Bom, eu queria entender do contexto histórico. Após a derrota de Napoleão em 1815, o Congresso de Viena, ele restaurou a monarquia, que ele havia derrubado. Como que era a vida sob essas monarquias restauradas? Então, era uma época de grande desigualdade. Então, as monarquias restauradas, elas trouxeram de volta privilégios antigos para a nobreza, enquanto os trabalhadores e os camponeses, eles sofriam com altas taxas e poucas oportunidades de melhoria. Entendi. Mas então, tem uma outra curiosidade também. Pelo que eu sei, enquanto as monarquias se restabeleciam, novas ideologias começavam a ganhar força, né? O liberalismo defendia governos democráticos e a liberdade individual, enfim. Você se lembra das discussões sobre esse liberalismo? Então, com certeza, as ideias liberais, elas estavam em toda parte, desde os cafés até as ruas. Então, muitos de nós discutíamos sobre a necessidade de um governo representativo que protegesse as liberdades individuais e promovesse justiça. Além disso, Louis, naquela época as ideias marxistas, pensadas por Marx e também muitos por Engels, ditas até no próprio Manifesto Comunista, inspiraram muitos trabalhadores que se organizaram a algumas revoltas e etc. Como que você pode nos explicar um pouco mais sobre isso também? Então, as ideias de Marx e Engels, elas foram muito influentes. Então, o Manifesto do Partido Comunista, ele inspirou muitos trabalhadores a se organizarem. No meu caso, eu estava profundamente comprometido com a ideia de que o trabalho deveria ser respeitado e recompensado adequadamente. Então, Luiz, a gente também não pode esquecer do nacionalismo, né? Que incentivou muitos povos a lutar pela unificação de seus territórios também. Como que você viu o impacto do nacionalismo na sua vida? Então, o nacionalismo, ele era um movimento poderoso. Na Itália e na Alemanha, por exemplo, houve uma grande movimentação para unificar os reinos em nações fortes e coesas. Esse espírito de unidade e identidade nacional também impulsionava a nossa luta por justiça social. Bom, em 1848 a crise econômica agravou muito mais a miséria, a produção agrícola caiu por conta de pragas, secas, a condição das fábricas já eram praticamente desumanas. Sim, era horrível. Era ruim mesmo, Era era sim, péssimo. sim. Então, era sobre isso eu horrível. também tenho uma pergunta para te fazer. Como que foi viver esse período de crise? Então, a crise, ela era profunda. Os trabalhadores, eles sofriam em condições terríveis nas fábricas. Enquanto os camponeses, eles enfrentavam a fome devido às más colheitas. Isso só aumentou a nossa determinação de lutar por mudanças. Nossa, top. E daí que vieram as revoltas, né? Sim. Principalmente na França, lembra que a gente estava conversando antes, Matilda? Sim. Na França, a insatisfação levou à abdicação do rei Luís Felipe, né?
Como que você vivenciou esses primeiros momentos da revolta? Onde Nossa. você estava? Como que foi sua... Eu me lembro das barricadas de Paris como se fosse ontem, juro. Havia uma mistura de esperança e desespero. A abdicação do Luiz Felipe realmente foi um momento crucial. A gente sentiu que finalmente a gente estava fazendo a diferença. Eu lembro também que eu estava falando com o Dom que a Primavera dos Povos se espalhou por vários países, incluindo a Itália, Hungria, Alemanha, França, Áustria também, salvo engano. Como que vocês viam essas revoltas em outros lugares? Então, a gente acompanhava as notícias com interesse, né? A gente queria saber o que estava acontecendo também. E a gente sentiu uma forte solidariedade com os revolucionários de outros países. Então, a gente sabia que a nossa luta por liberdade e justiça, era uma parte de um movimento maior. Ainda bem que você tocou nesse assunto, Matildo. Eu tava querendo falar disso na Itália. Vou começar falando da Itália. Na Itália, os movimentos revolucionários, eles meio que tentaram unificar os reinos, mas acabaram sendo derrotados, correto? Sim. Bom, já na Hungria, a tentativa de independência foi esmagada pelos austríacos, enfim. Na Alemanha, a luta pela unificação começou a ganhar força. Como que vocês lidaram com essas derrotas? Qual foi a forma que vocês reagiram com as derrotas? Então, foi muito triste ver as derrotas fracassarem, mas também nos ensinou a importância de persistência. A gente sabia que mesmo diante das derrotas, a gente precisava continuar lutando por nossos ideais. Então, se a gente parasse de lutar, não ia ter como seguir em frente, a gente não ia criar Vocês iam força. acabar mortos de qualquer jeito. Exato. Então era melhor morrer lutando do que acabar sendo morto. Sim, mano, é muito bizarro isso. Bom, já que a gente acabou de falar da Itália, eu também queria muito saber da França, porque caso vocês não saibam, eu tenho parentesco francês. E, apesar da abdicação de Luiz Felipe, a crise social continuou, né, pelo visto. E, eventualmente, o Napoleão Bonaparte ele deu um golpe e se tornou imperador, Napoleão III. Sim. Eu queria saber como que vocês reagiram a essa nova virada dos eventos. Tipo, vocês lidaram bem e tal? Então, foi um golpe duro, assim, de verdade. Muitos de nós, a gente sentia que os nossos esforços tinham sido em vão. Mas isso não impediu a gente de continuar a lutar, porque, como eu falei, a gente tem que persistir, né? E a gente entende que a mudança verdadeira, ela leva tempo e exige resistência contínua. Bom, aproveitando que você estava falando de mudança, as revoltas de 1848, tenham sido esmagadas, elas plantaram sementes para futuras mudanças. Sim. A unificação da Itália em 61 e a Alemanha em 71 são exemplos do direto impacto da Primavera dos Povos. Não sei se você vai concordar comigo, mas imagino que sim. Como que você vê o legado dessas revoltas? O que você acha que essas revoltas deixaram para a história, deixaram para os filhos da família, das pessoas que estavam lá? Então, essas revoltas, elas mostraram que a mudança é possível. Então, mesmo que a gente não tenha alcançado todos os objetivos, né, de 1848, a gente inspirou futuras gerações a continuar a luta. Então, a unificação da Itália e da Alemanha são provas de que os nossos esforços não foram em vão. Não, mas calma. Eu acho que a disseminação das ideias marxistas e socialistas também continuou a inspirar os movimentos de trabalhadores na Europa inteira. As internacionais socialistas também, como um exemplo, elas emergiram como importantes organizações de defesa dos direitos dos trabalhadores. Dito isso, eu queria saber o que você acha que essas ideias ainda são relevantes hoje em dia. Você acha que elas afetam de alguma forma hoje em dia, na nossa Sim, cabeça? com certeza. Dessa nossa certeza. geração, como que você acha, você que é uma pessoa com um intelecto um pouco maior e que viveu um pouco melhor que a gente, como você acha que isso pode estar afetando, como a gente está lidando com isso? Então, eu acho que as lutas por direitos trabalhistas e justiça social, elas continuam sendo extremamente relevantes. Então, as ideias de Marx e Engels e outros socialistas também, elas ainda ressoam entre aqueles que buscam um mundo, eu acho que mais justo e igualitário. Que são pautas discutidas até hoje, de certa Sim. forma. Então, Sim, não dá pra negar que realmente é um legado. Sim. Foi um marco bem importante. Bom, depois de tudo isso que a gente te perguntou, a gente tá com uma visão um pouco diferente do que foi a primavera. Eu queria
já meio que finalizando com algumas últimas perguntas, alguns últimos acertos. Sim. Bom, a história da Primavera dos Povos é cheia de momentos de esperanças e desafios. Isso a gente pôde ver Sim. em tudo que você contou pra gente. Eu não sabia que era tão grave assim, mas realmente foi um período muito complicado. Como que você descreveria um sentimento dos trabalhadores? Se você pudesse resumir um sentimento, qual seria? Então, é uma mistura de esperança e medo. A esperança de que a gente podia mudar nossas vidas e o medo das consequências de enfrentar o governo. Mas o desejo de uma vida melhor era muito mais forte do que o medo, né? Então a gente estava disposto a arriscar tudo pela nossa liberdade e dignidade. Luiz, de verdade, suas palavras nos dão uma visão muito mais profunda e humana do que foi a Primavera dos Povos, do que ela causou e tudo. Ah, muito obrigada. A gente agradece por você compartilhar suas experiências e que com certeza não deve ter sido fácil enfrentar tudo isso que você passou. Sim, gente, olha, muito obrigada por me dar a oportunidade de falar sobre esse período importante na história. E eu espero que nossas conversas inspirem outras pessoas a aprender mais sobre as lutas dos trabalhadores do passado. Bom, e com isso a gente conclui mais um episódio. O episódio de hoje com um especial Louis Blanc. Episódio do Pode Crer. Sim. Seja muito bem-vindo para a próxima vez que você vier aqui. Muito obrigada. É isso, né, Matilda? É isso, muito obrigada, Luiz. Sua história Obrigada, é gente. inspiradora. Até a próxima. Obrigada, gente.